A única coisa essencial, a compreensão da presença de Deus. O princípio de alcançar a unidade consciente com Deus é eficaz em todas as atividades da vida. Quando estou dando uma palestra ou dando uma aula, nunca vou a Deus pedindo uma mensagem. Quando eu medito, é para perceber a presença de Deus, e quando eu a alcanço, a presença de Deus fornece a mensagem. Se eu fosse a Deus por uma mensagem, estaria indo por um efeito ou por uma forma e perderia a essência. Se eu não buscar uma mensagem, mas desejar apenas a presença de Deus, será a presença de Deus que falará e dará a mensagem que deve vir através de mim. Muito do que está em meus livros eu mesmo não sabia, até que tudo começou a fluir. E fui ensinado ao mesmo tempo que os alunos. Não tenho como obter conhecimento, exceto quando ele vem por meio da inspiração. Então, por experiência, aprendi a não querer mensagens, a não querer pacientes e a não querer alunos. Só uma coisa eu quero e preciso: o sentimento e a consciência da presença de Deus, a consciência de minha unidade com Deus. Deixe-me sentir que Deus está vivendo minha vida e vou confiar em mim mesmo para dar a volta ao mundo sem mala ou roteiro, ou para qualquer aula sem uma mensagem. Deixe-me sentir que Deus está segurando minha mão, que a presença de Deus está comigo e, como Daniel, também não terei medo de leões, mas gostaria de ter certeza de que tenho Deus bem ali ao meu lado. Ou eu poderia ficar muito assustado até com um gatinho inofensivo. Se fizermos nosso contato consciente com Deus, nossa vida se cumprirá de acordo com o plano de Deus, não de acordo com o nosso esboço do que deveria ser. E o plano de Deus geralmente acaba sendo muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos planejar. Não existe poder pessoal, e aqueles que acreditam que existe, mais cedo ou mais tarde, encontram um poder maior do que eles próprios, e às vezes são quebrados por ele. Mesmo confiar em Deus para algo pode ser perigoso, porque muitas vezes não é em Deus que nos apoiamos, mas em uma ideia em nossa mente, uma crença ou um conceito de Deus, e não podemos nos dar ao luxo de nos apoiarmos nisso. A única coisa em que podemos nos apoiar é o nada. Nada que sabemos, nada que possamos ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar. Nisso podemos nos apoiar, e realmente nem teremos que nos apoiar. Estaremos descansando no ser de Deus. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu vos dou. Os pensamentos de Deus e a paz de Deus transcendem a compreensão humana, mas eles vêm apenas para a pessoa que fez a união consciente com Deus. Nessa união, todas as coisas aparecem no mundo exterior. Perdendo o medo dos efeitos. A correta mensagem da verdade colocada em nossa consciência, pensada, ponderada e meditada, vivida e praticada, desenvolve um estado espiritual de consciência. Podemos ver como essa prática se torna consciência realizada se tomarmos a premissa básica de que não há poder na forma ou efeito, e trabalharmos com isso. Esse princípio pode ser testado colocando-se dinheiro na nossa frente e observando, para ver se há algum poder nele. Imediatamente, observamos que ele permanece onde o colocamos, e lá ficará para todo sempre e sempre, simplesmente morto. Não tem poder. Não pode sair e comprar nem mesmo uma xícara de café. Não pode atrair interesse, não pode se multiplicar. Não pode vir para mim e não pode ir para você. No minuto em que isso for percebido,
podemos relaxar e desistir de lutar por isso. Vale a pena lutar por algo tão morto quanto este pedaço de metal ou papel diante de nós? O poder não está no dinheiro. O poder está no suprimento. O Espírito invisível de Deus, a inteligência ou amor que está dentro de nós. Esse Espírito de Deus atrai a forma de suprimento para nós. Isso nos manterá, e o Espírito de Deus dentro de nós fará uso dele de maneira inteligente e amorosa. Agora, podemos usar o dinheiro como ferramenta ou instrumento, porque a inteligência que trouxe até nós é a inteligência que sabe o que fazer com ele e pode gastá-lo ou investi-lo. Não é pelo dinheiro que vale a pena lutar, é a sabedoria espiritual que o traz até nós que vale a pena ser conquistada. O dinheiro é um instrumento ou forma de oferta, é a expressão externa da oferta, mas não é o suprimento. Sempre que pensarmos em precisar de dinheiro, comida, roupas ou moradia, devemos nos lembrar: isso não é suprimento. Essa é a forma de suprimento, mas o suprimento em si é infinito e onipresente, porque Deus é suprimento. Deus é infinito. Deus é onipresente. E onde quer que eu esteja, Deus está. Portanto, tenho provisão infinita. Repetir ou ler isso não fará com que aconteça. Só se tornará consciência realizada se refletirmos sobre isso, pensarmos sobre isso, se a cada dia continuarmos a nos lembrar que temos suprimento. E se, a cada dia, a ideia de que dinheiro é poder se tornar cada vez mais morta para nós. Não precisamos nem orar por suprimento. Todo o reino de Deus está estabelecido em nós, e mesmo Deus não pode retê-lo ou tirá-lo de nós, porque o infinito é a medida de nosso suprimento. Gradualmente, nossa consciência muda de uma forma que confia no dinheiro para uma que tem uma compreensão da onipresença do suprimento, e assim desenvolvemos a consciência espiritual do suprimento. Pode levar uma semana, um mês ou um ano, antes que isso seja completamente alcançado. Não demorará muito, entretanto, para começar. Em pouco tempo, descobriremos que estamos perdendo nosso medo da escassez. Nosso medo e nosso amor pelo dinheiro estão diminuindo, porque agora começamos a ver que, por si só, o dinheiro está morto. É apenas uma forma para ser usada. Isso muda a nossa consciência. Perdendo o sentido material do corpo. Na área da saúde também, a harmonia depende de nossa demonstração de Deus. Existem pessoas que sofrem de doenças, e por trás desse sofrimento está a crença de que a harmonia depende de algum órgão ou alguma função do corpo. Toda a vida humana é construída sobre essa premissa. Se alguma coisa acontecer ao coração, morreremos. Se alguma coisa acontecer com a digestão ou eliminação, ficaremos doentes. Temos que reverter isso. A vida é Deus. Portanto, a vida não depende do coração, do fígado ou dos pulmões. Coração, fígado e pulmões dependem da vida. É a vida que bate o coração. É a vida que ativa o fígado, a digestão, a eliminação e os músculos. Não é o corpo que move a vida, é a vida que move o corpo, e nós somos a vida. Contanto que possamos dizer: eu sou. Nós existimos, temos vida, e essa vida governa o corpo. Ao sustentarmos isso, perdemos a consciência materialista do corpo como governante da vida, e alcançamos a consciência espiritual da vida governando o corpo. O homem não viverá só de pão. O homem não viverá pela forma ou efeito, seja pão de padeiro ou carne de açougueiro, ou a forma que chamamos de coração, fígado ou pulmões. O homem não viverá por efeito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Quando percebermos que a palavra de Deus é a nossa vida, a vida de nosso ser e do nosso corpo, toda a nossa consciência começa a mudar e deixamos de temer os órgãos e funções do corpo. Por meio dessa prática, uma nova consciência está sendo desenvolvida. Liberando o desejo. As barreiras para o progresso espiritual são nossas esperanças, ambições e desejos, mesmo quando eles são bons. Alguns de nós não podem dispensar a busca pela saúde, e outros não podem dispensar a busca por aluguel, comida, roupas ou companhia. Sempre uma dessas carências ou desejos é o que sentimos que deve ser resolvido primeiro. Acreditamos que se pudéssemos nos livrar dessa nossa dor, poderíamos buscar a Deus, ou, se pudéssemos demonstrar mais suprimento, poderíamos pensar em Deus. Não, funciona ao contrário. Se pensarmos em Deus primeiro, teremos todas essas outras coisas. O homem cujo fôlego está nas narinas deve sempre desejar coisas, condições ou pessoas, e, portanto, nunca é livre para buscar o reino de Deus e sua justiça. Podemos desejar que nos seja dado um pensamento para fazer o trabalho de cura, mas isso é um efeito. Podemos querer receber uma verdade sobre o suprimento ou uma companhia, mas isso também é um efeito. Até mesmo desejar bons pensamentos é desejar efeitos. Não desejamos bons pensamentos, desejamos apenas uma coisa: paz, paz, paz. O desejo é sempre a barreira para o nosso progresso e, certamente, uma barreira para a realização da meditação. Quando chegamos a um ponto onde não há nada a ganhar com a meditação, onde não entramos em meditação com nenhum propósito, mas apenas voltando-nos para dentro para ficarmos quietos, a meditação é fácil de alcançar. Somente quando colocamos em nossa meditação nosso desejo por algo, e esse desejo é um desejo por um efeito, é que a quietude interior e a paz da meditação nos escapam. Trabalhar com os princípios que constituem a mensagem da verdade desenvolve o espírito ou a consciência da verdade. Por fim, estamos vivendo na consciência de Cristo, onde é muito fácil meditar, porque não temos ódio, medo, nem amor por nada do reino externo. Até mesmo nosso amor pelos amigos e pela família assume uma natureza espiritual, o que faz com que eles mudem em relação a nós, para que não se apeguem a nós como antes, ou dependam ou confiem em nós. A percepção de que Deus é a realização de nosso ser os torna livres para amar, porque somos livres para dar e receber sem qualquer apego ou dependência. Podemos amar nossa família sem acreditar que eles nos devem nada, e sem sentir que devemos nada a eles, exceto amá-los. Eles têm o mesmo Deus que temos, e agora estamos unidos por um vínculo mais próximo do que nunca. Estamos unidos naquele vínculo de amor que pode dar e receber gratuitamente, e nunca sentir que, ao dar, nos privamos de qualquer coisa, ou que, ao receber, privamos outra pessoa de qualquer coisa. Chegar à realização de nossa unidade com Deus é a experiência mais libertadora do mundo. Mas chegamos a isso praticando, praticando e praticando, e mantendo essa verdade até que, gradualmente, toda a nossa consciência mude. Quando isso acontece e este mundo se torna morto para nós, ganhamos o mundo inteiro. Então tudo é nosso, cada pedaço dele. Foi apenas o desejo que o manteve afastado. Agora não há nada a conquistar, nada a ganhar, nada a lutar. Tudo já é. O Senhor já é nosso pastor, não porque o merecemos, ou conquistamos ou porque somos dignos, não porque vamos fazer alguma coisa, mas apenas porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
ganhe a percepção consciente da presença e do poder de Deus dentro de seu próprio ser. Independentemente do nome ou da natureza do problema ou necessidade, não tente resolvê-lo no nível do problema. Não tente resolver o suprimento como suprimento. Não tente resolver as relações familiares como relações familiares. Abandone todos os pensamentos sobre essas coisas. Volte-se para dentro até que você realmente encontre aquele lugar dentro de seu ser que lhe dá a resposta de Deus. Então seus problemas serão resolvidos. Depois de ter tocado o Cristo em seu próprio ser, você tocou a fonte da vida mais abundante. Unidade consciente com Deus. Isso constitui unidade consciente com todo ser espiritual e com toda ideia espiritual. Nota de gabinete. Foi em 1947 que foi publicada a primeira edição do Caminho Infinito. Está hoje em sua 11ª edição. Desde então, ele e muitos outros escritos do Caminho Infinito viajaram pelo mundo em edições americanas e britânicas, e algumas em alemão, holandês, francês e japonês. 15 anos atrás, eu era o único estudante do Caminho Infinito no mundo. E agora vejo o que Deus fez ao redor do globo. Somente Deus poderia produzir tal milagre. Está ficando cada vez mais claro para mim que Deus está permeando a consciência humana com sua presença e sua graça. Cada um de nós, como estudante do Caminho Infinito, é seu amor e sua vida em ação. Vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cada um de nós deve perceber que a verdade está vivendo em nós para o seu propósito. Não me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Nem você, nem eu escolhemos este caminho, mas fomos escolhidos para que a graça de Deus se torne visível na terra através de nós. Através de nós, o plano de Deus está sendo revelado e sua vontade está sendo feita na terra como no céu. Assim como Deus sempre escolheu seus templos, professores, discípulos, apóstolos e alunos, Deus escolhe hoje aqueles homens e mulheres dedicados à união consciente com Ele para aparecerem como o templo da verdade, evidenciado em todo o mundo. Aqueles que permanecem em meditação experimentam sua presença e assim liberam na consciência sua graça e paz. Nada posso por mim mesmo, mas posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A menos que sejamos escolhidos por Deus, não podemos cumprir sua missão, e somos escolhidos quando sentimos seu Espírito dentro de nós. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Somente aqueles em que seu Espírito habita conscientemente. Pelos seus frutos os conhecereis, e assim sabemos se o seu Espírito habita em nós. Se levarmos a sua graça e a sua paz conosco em qualquer lugar da vida em que andemos. Não precisamos deixar nossas casas ou negócios, mas devemos levar para eles seu conforto, cura e paz. Sejamos sempre reconhecidos por nossa consciência de que a alegria e a paz que trazemos são dele. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É a vontade do Pai que conforta, cura, abençoa e multiplica. Por sua graça, somos a luz para que sua vontade seja feita, não a vontade ou o pensamento do homem. Olhando para o mundo, vemos sua luz brilhando na face do homem. Olhando para os eventos do mundo, testemunhamos mais e mais de sua vontade e graça. O caminho infinito novamente revela o reino de Deus na terra, a vontade de Deus no homem e a graça de Deus que vem como a paz no coração do homem.
nós não escolhemos ou fazemos isso, mas o Pai escolhe o tempo e o caminho.